Salve MG Metal, chegando aqui, começando a live. Vou dar um abração para todo mundo que já está aí, né? Valeu. Yeah, ouvindo Chacal aqui, ó. Yeah. Tá começando, quebrando tudo aí hoje, né? Que hoje a live é mais que especial hoje, hein? Valeu, Lívia. Obrigado aí, Dedé. Valeu, Metal Trash. Luiz, Fábio, Geraldo. Abração aí, cara. Vamos ficando aí que hoje eu vou entrevistar o grande Sérgio do Overdose, cara. Guitarrista do Overdose, do Hell's Punch. E o cara tem muita história pra contar. Daqui a pouquinho ele entra aí. Vamos chegando. E hoje vai ser foda, hein, cara. Eu tô sempre tomando aquela gelada aí. Salute a todos os bangers que estão aí. Valeu, Braulio. Abraço aí, cara. Valeu, Lívia. Legal. Underground. Memorável. Valeu, Luciana. Valeu, André. Obrigado aí todo mundo aí. Vamos chegando, cara. Saúde a todos. Bom fim de semana, bom sábado aí em casa. Valeu, Sérgio. Seja bem-vindo à nossa live. Dia 25 de abril. Saúde aqui. Comecei quebrando tudo hoje aqui, ó. Water Noise. LP que já tava. Deixa eu tirar a capa aqui, né? Capinha sempre dá um brilho aqui no desejado. Valeu, valeu, Luciano. Abraço aí, cara. Conhece esse aí, Luciano? Grande registro, né? Do metal mineiro aí, ó. Legal, né, cara? Water Noise, grande coletânea. E tô escutando aí. Hoje deu saudade desse grande clássico. Quem tiver alguma ideia sobre esse disco pode ficar à vontade em comentar. Valeu, Beto, valeu, Claudete, valeu, Hemorrhage. Obrigado aí a todos, cara. Sejam bem-vindos a essa live MG Metal. Mais uma live, né, cara? MG Metal é um perfil que nasceu com as lives, né? Nasceu por isso aqui, ó. Nasceu por causa da paixão do vinil. E eu começava, sempre tacava um vinilzão na radiola e fazia as lives, e ali atrás eu ia trocando ideia. Até eu criar coragem de dar as caras aqui e me apresentar, né, como Luiz Flávio, né, Jim Warrior, né, jornalista e um grande fã e pesquisador do metal mineiro, né. Então o perfil aqui, MG Metal, só metal mineiro, cara. A gente, tudo que o metal mineiro representa pro underground mundial, aí a gente tenta trazer um pouco pro nosso perfil. Quem não se inscreveu ainda, cara, vou mandar assim um alô aí pra todo mundo, um abração aí, todo mundo que chegou aí. Mas quem não se inscreveu no canal, cara, eu queria que todo mundo fosse lá, desse um likezinho lá no canal MG Metal no YouTube. Tem muito material legal, tem muita matéria massa, tem muita coisa vindo por aí, né? Então quem não se inscreveu, cara, dá uma força lá, dá um pulinho lá no YouTube. Coloca lá, né, se inscreva lá, ativa a notificação que sempre que sair vídeo novo no canal relacionado ao sempre, né, a história e da gênese do heavy metal mineiro, vocês vão ser os primeiros a receber. Então só chegar no canal, se inscrever, já deixar um like, compartilhar, se puder aí nos grupos de rock and roll, quem tiver, quem curtir underground, né, cara? Então valeu a todos sempre, né? Valeu, Saulo, Barril de Pólvora, Metal Magazine, Beni, tem o nosso querido Cara de Sorte, valeu, que legal, cara, obrigado aí a presença de todo mundo aí, mais essa live, né, e é isso aí, cara, deixa eu tentar ver se eu consigo, ô Sérgio, a hora que você quiser fazer o teste aí pra gente entrar aqui, cara, só dá um toque aí, tá, e aí você só me chamar aqui e você entra aí, beleza? Que ainda não te aparece não, cara. Eu acho que na hora que você puxar aí é isso mesmo. Enquanto isso, estamos escutando aqui, cara, o After Noise, vinilzão aí. Valeu, Morto. Obrigado aí, cara. Eric. Faz uma live no canal do YouTube também, com certeza, cara. É isso aí. Vamos fazer. Tem que fazer, cara. Tem que dominar melhor ali a ferramenta ali, né? Legal, cara. Que massa. Deixa eu visualizar aqui. Fala, Sérgio, se você tiver aí, é só chamar aqui. Aê, grande. Deixa eu abaixar aí.
E aí, Serjão? Tô velho, bicho. Tentei pelo computador, mas o computador não deu, não. Ó, É idade. que véi, Sérgio. Você tá no auge da idade, cara. Com duas bandas, né, bicho? Pau Duas quebrando, bandas. pô. Que isso? Não é pra qualquer moleque, não, pô. E aí, bicho? Obrigado Satisfação total falar com você, por né? Deixa eu aumentar o volume aqui pra eu te escutar melhor. Pode falar. Beleza, cara. Obrigado. Prazer em falar com você. Participar o sábado passado, sábado retrasado, fiquei amarradão, fiquei o tempo todo, achei legal demais, velho. Que massa. Você sempre dando apoio aí também, cara. E assim, a primeira vez que a gente troca ideia aqui ao vivo e Tá. a primeira live que eu faço assim, né, de entrevista mesmo. Ah, é? E vai rolar outras aí. Você tá abrindo aí nosso canal. Já tem uma galera querendo agendar aqui também das bandas, tanto das antigas quanto das novas também, né? O espaço é para o metal mineiro em geral, né? O underground ali. Que massa, cara. Seja bem-vindo ao Obrigado, bicho. Obrigado mesmo. Valeu nosso demais. canal. Você tá só no suquinho ou você tá tomando uma gelada aí? Eu tô no suquinho. Tá uma jarra aqui, parece uma jarra de cerveja, mas tem suco. Por enquanto, né? Daqui a pouco já destampa uma aí também. Que legal, cara. Bom, vamos começar batendo um papo aqui, né? O pessoal tá chegando aí já tem uma galera assistindo e acho que tá todo mundo curioso para te escutar. E eu falo pra caralho, mas hoje eu vou só te escutar aí, você vai contar essas histórias aí, porque eu acho que tem muita coisa massa. Eu tava ouvindo um overdose ali, separei umas coisas para te mostrar que eu tenho aqui, depois, ao longo do papo aí, a gente vai trocando ideia. E aí? Esses LPs, cara, eu tinha o Offer Noise, cara. O Offer Noise 1 foi um dos primeiros discos que eu comprei. E Legal, né? Isso é uma lenda, né? sumiu. Ah, bicho, esse disco você não acha mais, não, cara. Marcou tudo, né, cara? Foi ali que. Acho que É as igual, bandas falaram, pô, a gente também pode. Imagina, o bolachão chegando e você pondo ali. igual o Sepultura e Overdose, né, cara? Igual o Século XX Bestial. Esses dois Aí, são ó. os dois primeiros discos que eu comprei na minha vida, eu acho, assim, de metal, mas antes disso eu acho que eu tinha comprado um Kiss, um negócio assim, Iron Maiden, Slayer, mas foram 2 ou 3 discos antes de eu ter o Bestial e o Século XX, e logo depois já veio o Offer Noise 1, né, cara? E só Que monstro. massa aí. Então você já entra pro overdose já sacando os caras já há mais tempo. Você já Cara, curtia já, né? na verdade, cara, é muito curioso, assim, porque quando eu quando eu comecei, igual eu te falei, quando eu comecei a ouvir som mais pesado, eu comecei a ouvir um Elvis Presley, depois passei por um Kiss, e logo eu comprei o Power Slave, que eu lembro que eu comprei o Power Slave e o Show No Mercy, junto, porque Porra, foi na mesma época que saiu o século XX, né? E quando eu ouvi, cara, o século XX, foi um negócio assim, foi um choque para mim. Foi tão engraçado, cara, porque o Overdose, nessa época eu tinha 13 anos, né? Foi 85 que saiu, então eu tinha 13. E isso para mim, cara, o Overdose era tipo. Eu raramente, de vez em quando eu via, porque eu era muito novo, então não saía muito, mas eu via Bozó e Cláudio na rua, assim, é como se eu estivesse vendo Bruce Dickinson e o Dave Murray, sabe? Um negócio assim. que massa, né, cara? E eu falava, cara, essa banda é boa demais. E naquela época, cara, tudo muito difícil. Então a gente pintava a camisa, né, cara? A gente comprava Na camisa, mão, né? pegava tinta de tecido, comprava camisa branca e pintava. E a única camisa que eu tinha na minha vida era a do Overdose, cara. Eu Que pintei a louco. Overdose. Com essa logo aqui, ó. Com esse logo aí, aqui em cima, assim, ó. Essa logo é do caralho, cara, isso Eu, aqui. Eu acho. cara, o Overdose pra mim era tipo, eu ouvia o Show No Mercy, o Power Slave e o Século XX como se fossem 3 bandas assim tipo, Iron Maiden, Overdose e Slayer. Pra mim, menina, pra mim era tudo igual. Obviamente a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas eu gostava tanto quanto, cara. E o disco é bom, né, cara? A gente sabe, pra aquela época você vê o Claudio solando do jeito que ele solava, o Pozó cantando, bicho, Fernando, cara, o som já era muito bom, né? Na época, eles já eram muito bons pra época, né? Assim, então, pra mim era igual, cara. Eu tomava com esses caras na rua, eu assustava, assim, eu tomava. O visu, né, cara? Eu acho que o Overdose foi uma das primeiras bandas a ter um visu, assim, todos, né? Os caras da banda, não só o vocal e a guitarra, mas todos. Eu acho que a galera, desde o início, assim, aquele visual impactou pra caralho, né? A galera
via o Overdose assim nos rolês, cabelão, não sei o quê, aqueles, sei lá, cara, cinto de bala, calça de oncinha, assim. Muito doido pra época, né, cara? Assim, início dos anos 80, pô. Cara, eu achava. E assim, ele sempre. O Overdose sempre teve essa questão do profissionalismo muito forte, né, cara? Então, tipo assim, tinha. As fotos eram bem preparadas, o disco era bem preparado, as letras eram bem escritas, né? Você vê que as letras eram bem legais desde o começo, assim. E eu era fãzaço. Eu brinco com o Cláudio que eu sempre fui fã número um, continuo sendo. Porque, assim, que doido, cara. É diferente, né? Você é louco entra isso. numa banda que você já curte. E é louco, porque assim, aí depois passou um tempo, eu tinha uma banda que chamava Anguish, e era com o da Júlia, do Tia Anastácia. Sim. Tinha uma banda, e na verdade ele chegou a tocar um tempo, a gente chegou a fazer um show, não sei nem se foi com ele ou foi outra turma, e a banda ensaiava na rua na rua Newton, que é onde a Overdose ensaiava, né? E Vocês eram ali mesmo, colado ali, né? eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei se a coisa casou, tipo assim, Overdose depois do Addicted queria ter outro guitarrista. E eu não sei se começou a procurar. Eu sei que um dia eles apareceram no meu ensaio, cara. Foi assim, na mesma rua. Então, e ele era amigo do baterista da minha banda, o Moita. E eles apareceram. Apareceu o Cláudio e acho que apareceu o Cláudio só. Cláudio e o Ricardo. E aí eu tomei aquele choque, cara. De novo, eu já era fã, eu continuava sendo, sempre adorei os discos. O disco que eu mais gosto da Overdose é o Addicted. Na verdade, eu gosto da Overdose sem mim, mas assim. Aí Overdose é uma grande banda, né, cara? Tem, assim, várias, desde o primeiro. Eu acho que foi uma banda que teve sempre a sua evolução, cara. É notado isso. Então teve uma mudança também, né? Que muita gente não gosta disso, tem muita gente que valoriza, muita gente desvaloriza, mas sempre foi o que queria tocar mesmo, né? Cara, de repente, bicho, esse cara aparece lá, aí eu, pô, o que esse cara tá fazendo aqui, né, velho? Eu falei, pô, deixa eu abrir o show você no ginástico do Addicted, né? Não, a gente conversa disso. Aí no final de semana, por coincidência, eu não sei se foi coincidência ou não foi, cara. De repente eu tô na Savassi, eu sempre ficava no Pó Pastel. É engraçado porque a coisa do Pó Pastel lá começou meio comigo, com o Nado, meu amigo, né, do Ataque Epilético, que infelizmente faleceu. A gente começou a ir lá, assim, depois o negócio começou a povoar, assim, e de repente apareceu o Cláudio, cara. Nós ficamos batendo papo a noite inteira. Eu tinha lançado Addicted, e eu falei, adoro. Cabelão, né? Cabelão. Pra cima, não sei o que, visualzão também. Aí batendo papo com o cara, eu falei, pô, esse disco é bom pra caramba, não sei o que, não, é legal, gostei da sua banda também, não sei o que. Eu falei, pô, deixa a gente abrir o show no ginástico, eu sei que vai ter um show de lançamento. Depois a gente vê isso. Deu 2 semanas, ele me liga. E naquela época não tinha telefone celular, tudo fixo mesmo. A minha mãe me chama, ó, Cláudio quer falar com você. Cláudio? Falou que é o Cláudio do Overdose. O Cláudio do Overdose? Eu falei, pô, então arrumou o show pra mim, né, cara? Uma coisa ele quer comigo, né, cara? O Anguish vai abrir o show do Overdose, né? Já fiquei feliz pra caralho, né? E aí eu falei, não atendi o telefone, opa, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Cláudio, beleza. Cara, aí conversamos um pouquinho, ele falou assim, cara, eu tinha uma coisa eu tinha um convite pra te fazer. Eu falei, beleza, vai rolar o show. Vou abrir o show do Overdose em Belo Horizonte. Você quer tocar no Overdose? Aí eu tomei um choque assim enorme, cara. Porque honestamente eu nem me julgava capaz de tocar o Overdose. Aí eu perguntei pra ele assim, te juro, você sabe pra quem você tá ligando? Você ligou certo mesmo, cara? Você sabe pra quem você tá ligando? Aí ele falou, porra, sei, eu fui no seu ensaio semana passada, semana retrasada. Eu falei, sou eu mesmo. Aí foi. Mas foi um treco pra mim, assim, realmente. Pode, cara. Foi muito. Então você foi parar no Overdose mais pelos caras já te conhecerem da outra banda, né? Cara, foi por te ver tocar no ensaio que os caras curtiram sua. Eu não sei. Essa história, pra te falar a verdade, eu nunca perguntei ao Cláudio se foi intencional, cara. Mas eu acho que foi. Porque. Ou a coisa aconteceu junto. Porque que aconteceu? Eles lançaram o Addicted. E o Addicted é um disco de transição, né? Isso aí, em que ano o Addicted? 89? Eu acho que é 89. Porque você pensa 85. Depois, né, cara? 85 foi século XX, deve ter sido 87 o Conscience, depois o. Deve ser 89. 89 deve ser. 89, 90. 89, 90. E aí, cara,
E é um disco de transição, é um disco que ainda tem um pouco da parte muito experimental e muito solada do You Really Big, que é um disco bem mais, né, mais técnico, mais cheio de arranjo, mais heavy metal mesmo, né? Ou o que eles chamam de prog metal hoje em dia, né? Sim, sim. Então, assim, tem muito disso. E o Addicted ele já começou a querer pesar um pouco mais. E com isso, quando eu entrei aí a intenção já era colocar um segundo guitarrista, porque a intenção, quando eu entrei para ensaiar o Addicted, eu entrei um mês depois que o Addicted, eu fiz o show de lançamento do Addicted sem ter participado do Addicted. Então foi tipo assim, Da gravação, né? é, da gravação, nem, né, eu não era da banda na época da gravação, mas aí a gente. Mas eu fiz o show de Belo Horizonte, que foi um dos primeiros. Eu toquei no Dama Choque com Ratos de Porão em São Paulo, depois a gente veio fazer Belo Horizonte. Então, assim, eu fiz a turnê do Addicted todo, pelo Brasil todo. E os caras queriam outro guitarrista, porque quando lançou o Addicted, o Cláudio já tinha praticamente os circos todo pronto. Quando eu entrei, ele já foi me mostrando as músicas dos circos, e eu babei, falei, que isso, cara? Que thrash metal violento, que coisa mais maravilhosa que você tem, cara. É precioso esse disco. E é realmente assim, eu falo que eu gosto mais do Addicted, mas eu não sei se eu gosto mais do Addicted ou dos Circos, mas cara, esse disco é muito lindo, assim. Eu falo com maior humildade mesmo, porque assim, né, o Cláudio compôs o disco todo, o Fernando fazia as letras junto com ele, o Bozó ajudava a arranjar vocal pra caramba. Esse disco tem uma parte melódica e ainda muito forte, né? E eu gosto disso, assim. O Bozó cantou muito nesse disco, tem os arranjos de baixo continuam muito legais, Dedé tocou muito bateria, o Cláudio, solos maravilhosos, riffs legais demais. Então, assim, eu entrei, gravei ele, achei legal demais, assim. Então, assim, eu não sei se eu gosto mais do Addicted ou dos Circos, mas o Cláudio já tinha os Circos composto, né? Que massa, cara. E eu Ele é um disco, ele é um disco. Precisava de duas guitarras ali, cara, não tinha jeito. Aquela guitarra percussiva, né? E é contratempo, eu acho violento, cara. Eu conheci o Overdose por esse disco aí, cara. O Six of Death, um amigo meu aqui de Garapé, morava no centro, morava no prédiozinho, a gente ia escutar uns vinil lá, CD e tal. Eu tinha o CD do Six of Death, eu conheci o Overdose por esse disco, cara. Justamente o que você tá lá, né, cara? Que massa. Deu uma folga na minha internet, tá? Tô. O Cláudio brinca assim, porque na verdade eu sempre fui um cara que gostei mais de thrash mesmo. E eu sempre fui um cara que gostei mais da palhetada, rápida, cavalgadas, né? Uma onda meio assim, né? Um guitarrista para mim que hoje eu nem gosto tanto, mas assim, um guitarrista base, para mim, tipo Scott Ian, o James Hetfield, eu gosto das pegadas. Esses caras são pegação muito firme. E assim, essa é a parte. Eu e o Cláudio, a gente sempre dividiu o disco assim. Na parte um pouco mais técnica e mais solada, o Cláudio gravava as bases, nas partes mais rápidas e palhetadas, eu gravava. Então, assim, eu achei legal porque eu sempre gravei todos os discos, assim, nunca teve essa coisa, mas ele sempre foi muito parceiro nisso. Assim, vamos executar, executa. Eu executava, ele falou, não, você está executando melhor, toca. Ah, não, agora eu que executo, eu executei melhor. Então era Legal, cara. a gente não gravava duas bases, a mesma base, duas pessoas, a gente gravava uma base, o mesmo cara. Mas sempre mudou muito isso, cara. Ele falava assim, não, cara, eu precisava de um cara que tivesse uma técnica de palhetada, de trash, de pegada mais... Porque ele não é muito a veia do Cláudio. O Cláudio gosta mais de uma coisa mais técnica, assim, sabe tocar, obviamente, toca bem pra caramba, mas a palhetada mesmo não era o que ele, né, o forte dele, digamos assim. Então foi um complemento mesmo para entrar nessa base mesmo, assim. Ô, Sérgio, pegando esse gancho aí, né, da música do Overdose, qual que foi o primeiro impacto que você teve, assim, que você pisou na banda, assim, no geral e, assim, também pro seu instrumento, assim, musicalmente, mas também no tempo... Você falou um pouquinho aí, mas o que você achou que mais te impactou no Overdose, assim, quando você... Cara, pra mim, de novo, pra mim era meio que eu tô no Overdose e eu toco no Overdose até hoje.
mas obviamente a banda é muito mais antiga que eu, então eu sou integrante, não fundador, né, como eu fundei o Hells, mas e eu ainda me vejo meio como fã do negócio, sacou? Então, por mais que eu faça parte de uma época que eu acho que foi a época que o Overdose mais teve é, publicidade, ficou mais conhecido nos Estados Unidos, Europa e tudo mais, mas eu vejo ainda, eu como uma parte ainda que eu ainda devo muito a eles, sabe como? Assim, em termos de contribuição, porque eu acho que a banda ainda é. Mas assim, o que me chocou é o nível de profissionalismo era muito alto. Assim. A gente ensaiava todo dia, para começar, de manhã, Massa. todo dia de manhã. Não era muito longo, mas assim, a gente tocava 2, 3 vezes o repertório, todos os dias, basicamente. Tava entrosado, todo mundo certinho, Cara, quando a gente saiu para fazer turnê, redondo, né? quando a gente saía para fazer. Vou te falar, ser franco, assim, quando saía para fazer turnê, a gente olhava para a cara do outro e sabia o que estava acontecendo. E ser franco, assim, a gente voltou a tocar agora. Sabe quantos ensaios a gente leva para poder fazer a banda ficar afiada? Até hoje, cara. É muito surreal o quanto aquelas turnês todas, embora hoje ainda tenha o Heitor e o Bernardo, que não estavam nas turnês com a gente, mas são excelentes músicos, a gente leva um ensaio, a gente fica preocupado, vão ensaiar porque tem show, porque tem show, porque tem show. A gente faz um ensaio e fala assim, Flui. foi. Então, mas o profissionalismo, a atenção a detalhes, numa época onde era muito porra louca ainda o metal, né? Você pega assim, Sim, sim. Tosco, né? O metal mineiro da tosco. Gênesis é muito tosco, assim. E as bandas que teve o profissionalismo e pisou, né, numa veia legal, conseguiu fluir, né? Outras ficaram, não tem jeito. Exato. Assim, você vê assim, que desde o primeiro disco, o Overdose já tinha um nível técnico muito bom, embora tenha Sim. evoluído muito, né? Não tem, não que fosse maravilhoso, mas assim, era uma banda que meio que destoava, assim. Eu acho que o Dorsal Atlântica também tinha um bom nível nesse sentido também. Os caras já eram mais técnicos. Você vê os meninos de Sepultura não sabiam nem afinar o instrumento. E Sim. obviamente não tem nada a ver. Depois a coisa vai pegando e você, né? É uma questão até de idade mesmo, né? O pessoal do Overdose já é mais velho que o pessoal de Sepultura era na época. A questão da experiência, querendo ou não, faz diferença aí, Os né? caras sempre levaram muito a sério, cara. Assim, para timbrar instrumento, para escolher isso, para escolher. Nunca foi uma coisa assim, vai, sabe? Isso nunca aconteceu. Massa. É o estilo da banda. Eu não tenho nem nada contra as bandas que são mais instintivas, assim, mais guts, assim, né? Sim. Mas o Overdose sempre teve muito cuidado. O Claudio passava madrugadas compondo os solos dele. Ele não chegava no estúdio e saía solando. Ele passava madrugadas, assim, a fio, tocando um solo, tipo, fazendo um solo, depois treinando o solo. A gente sempre ensaiou muito. Então, esse profissionalismo era um diferencial mesmo para as bandas de Belo Horizonte. Eu acho que todo mundo depois pegou uma trilha dessa, assim. Todo Sim. mundo, Tarkov, todo mundo pegou e começou, obviamente, a melhorar e tocar mais assim. Mas no início o Overdose já era muito preocupado com isso. Detalhe das capas, de revisar as coisas todas. Nunca foi uma coisa assim, rock and roll, boom. É, não foi. Foi uma coisa bem profissional. Né? Eu acho que talvez acho que todos amamos a música, mas eu acho que a gente tinha um grau de perfeccionismo. Eles tinham um grau de perfeccionismo que me passaram isso muito alto, assim. Parar, Legal. erramos isso aqui, vamos fazer assim, essa você abafa, essa você não abafa. Eu olhava assim e falava assim, tá, como é que você sabe que eu tô abafando ou não tô abafando? Não, a gente presta atenção, sabe aquelas coisas assim? Massa, cara. É legal, cara, eu acho isso legal. Porque isso acaba trazendo para você um tanto de aprendizado aí, um tanto de experiência aí que você só vai ter nessa prática aí, né? Assim, eu acho que eu só consegui tudo que eu compus no Hells, né, que foi depois de quase 20 anos que a gente tinha parado profissionalmente em Overdose, tudo que eu compus, eu lembrava do Cláudio e dos meninos. Não tem, assim, nada que... praticamente em relação a ser músico, eu aprendi no Overdose, de verdade. Assim, o início meu de carreira foi muito... Vai tocando aí, assim, toda a parte de disciplina, de como fazer, de como pensar a lógica da música. Isso definitivamente eu aprendi com o Cláudio, com o Fernando, com o Bozó, com o André, com o Edu, que entrou depois. Sem dúvida nenhuma, cara. Assim, Sérgio, eu falei uma coisa no início, a gente começou a falar sobre isso. Eu queria que você me falasse se eu
se a gente pensa junto e se não, a gente fala também. O Overdose é uma banda, assim, que você escutando a discografia do primeiro, do segundo, do três, né? É uma banda que ela teve, você nota no som, cara, nas capas, na temática, nas letras. Foi uma banda que nunca esteve parada, né? Ela nunca foi uma banda que o próximo, a gravação, né, o próximo disco subsequente vai ser parecido. Sempre, eu pelo menos noto isso. A cada disco é uma... A que se deve isso? Eu chamo de experimentalismo, não sei. Essa coisa do prog metal que você falou, gente, será que pode pôr o Overdose como uma das primeiras bandas de prog do Brasil? Ou eu tô viajando? Já tomei 2 cervejas. Não, eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que pode ser considerado isso, um pouco disso, mas foi muito instintivo, sabe? Assim, Foi o que estava eu, saindo eu acho de que cada cada um etapa, musicalmente. honestamente, eu acho que cada etapa teve a ver com o que os caras estavam gostando de ouvir na época. E isso pode ser bom ou ruim, assim, depende de como as pessoas enxergam isso. Mas sempre foi muito livre para fazer o que queria. Até pode ser até que se a gente fosse um pouco mais maldoso do ponto de vista comercial, tivesse não feito assim, tivesse pegado uma onda que estava na onda e feito. Embora não tem como qualquer banda dizer que não olha o comércio, sabe? O que está pegando. Todo mundo olha. Você vai me falar que no Roots você não enxerga um pouquinho de new metal? Cara, né? Até E, os caras usavam. Então, assim, é óbvio que todo mundo, né? Todo mundo tem um pouco de atenção. E aí é difícil, mas nunca foi uma coisa que foi uma imposição ou que foi uma coisa que vamos fazer isso porque vai dar certo. foi Eu do acho que feeling mesmo. foi muito mais um caminho do que eu estou ouvindo, do que eu estou gostando. Então, dentro da linha Overdose, eu quero fazer um negócio meio assim. É, assim, e os caras sempre foram muito músicos, né? Eu acho que sou o único que não sei tocar nada, mas assim, que toco mal pra caramba. Mas Como assim? Aqui, ó, a Patrícia falou, melhor guitarrista. Na hora que eu bati o olho ali, você me falou dessa. Pô, Patrícia, o que você acha dessa fala do Sérgio aí? Não toca nada, porra? Como assim? Agora eu fiquei até vermelho aqui. Mas assim, Você é um cara modesto. não, eu toco direitinho. Modeste as favas. Modéstia às favas, né? Mas Ô, assim, Sérgio, pô. eu toco direitinho, eu sei o que eu tô fazendo, mas eu tenho meus limites, e meus limites não são tão altos como um Cláudio. O Cláudio toca muita guitarra. Você acha que essa guitarra percussiva ali que a gente falou mais cedo, né? Dos circos, você já tinha ela? Você pegou mais com o Cláudio já tinha isso? O que você trouxe assim? Cláudio já tinha Achou que composto, a cara sua ali? Ah, sim, você falou, já tinha Então composto. já estava tudo ali. As composições de música do Overdose são 100% Cláudio. Quer dizer, é uma banda que musicalmente sai da cabeça dele e cai na banda para fazer arranjos. Mas também não são muitos arranjos que a gente faz. Tinha uma linha. E isso aconteceu, por exemplo, eu acho que talvez até por causa disso, alguns músicos ficaram pelo caminho e não queriam mais seguir, porque talvez não fosse a linha que o cara quisesse tocar. Talvez o Fernando não queria uma onda mais pesadona, queria uma coisa um pouco mais a la Addicted a da Addicted e Really Big, não Circus e Progress of Death. Sim. Então talvez isso desencantou Legal. até alguns músicos, porque é uma coisa que saía muito do que a composição saía do Cláudio, a gente arranjava pouca coisa. Eu fazia muita letra com ele, a gente dividiu as letras depois, e na época dos circos era o Fernando e ele, eu não escrevi nada. Mas as guitarras mais percussivas, vamos dizer assim, as mais rápidas, mais cheias de cavalgada, essas normalmente eu tocava, mas ele já sabia o que queria. Por exemplo, a Violence do disco. A Violence, eu acho que eu gravei ela inteira, porque assim, a palhetada é uma palhetada muito rápida. Cara, gosto demais desse disco. Acho assim. Esse disco é demais. Foda. É um clássico, né? É tido como um clássico aí do Trash. Eu acho que, modéstia à parte, ele é mesmo. É um disco muito bem feito, cara. Muito. Sei lá, eu acho que é um disco diferenciado. Até hoje, quando saiu o CD novo, agora que foi relançado, eu ouvi no carro, cara. Eu não parava de ouvir no carro. Eu entrava no carro com CD. Eu fui ouvindo o CD para ver como é que ele ficou, se ficou bem prensado, se está bem masterizado. E ficou um sonsaço melhor do que o original. E esse LP aí atrás é muito engraçado, porque ele é muito baixinho, né?
o volume dele é baixo, até em relação a outros LPs que saíram na época. Isso foi uma coisa que chocou a gente falou, pô, ficou baixo, não sei o quê. Incomodou a gente na época. Isso, mas também, isso não, né? Hoje em dia, esse negócio de volume em disco é muito relativo, até porque tem Spotify, ele bota tudo no mesmo volume. Isso, agora, ele acontece, isso aí que você está falando, é um fenômeno, assim, que ele ainda começa com a introdução acústica ali, daquele violão hispânico ali, tal, de nylon, né? A lá Master of Puppets, né? Parece um negócio assim. E aí, para ouvir, você tem que... Ele já é baixo mesmo. É baixo, Mas aí, para você ouvir, você tem que aumentar o som, né? Você busca aquilo ali. Mas aí, quando começa, cara, você toma uma porrada na orelha ali. Esse violão eu não gravei. Eu sou ruim com violão pra caramba. Eu nem sei que instrumento é esse, o tal do violão. Você compõe sempre na guitarra, sempre com a guitarra na mão. Sempre com a guitarra na mão. É engraçado que eu componho muito mais pegando umas baterias ampliadas para ter ideia em cima de ritmo, cara. A minha coisa sempre foi um pouco rítmica. Talvez por isso eu gosto das palhetadas, do trap. Eu acho que é uma coisa do Brasil, né? O Brasil tem muito ritmo. Eu estava assistindo o filme Pesado, né? Aquela história do metal de Pernambuco. Tem muito disso, cara. Tem muito do ritmo. E eu vejo isso aqui nesse disco, no Six of Death. A guitarra dele é muito rítmica. A palhetada é isso aí mesmo que a gente está falando. Que é engraçado, cara, que assim, é o mais... Juntamente com as músicas dos circos, tinha a Street Law, que foi a primeira música do Progress of Decadence, com percussão. Sim, sim. Só que ele não entrou nos circos. E isso foi antes... Cara, olha que legal. Não sabia, que massa. Foi engraçado, porque isso foi antes de Sepultura. Foi tão engraçado isso, porque quando saiu, né, quando essa onda começou, a gente olhou e falou assim, que estranho, será que a gente pensou a mesma coisa junto? Né? E foi muito engraçado. Inclusive, o Cláudio tinha ido para os Estados Unidos, e ele encontrou o Paulo lá também, e mostrou a música para ele, antes mesmo de sair KOZD, antes de sair todas as coisas. Então, foi um caminho natural também de incorporar um pouco mais desse ritmo, mas foi tão engraçado porque essa música já estava composta. Isso foi em 91, sei lá, acho que foi 90 ou 91 que o circo saiu. Eu ia te perguntar sobre isso. Não, pode concluir, tranquilo. Pode ter. Isso, é engraçado porque já tinha ela composta também, só que ela não entrou nos circos. Ela já era para um disco onde já se pensava em fazer alguns instrumentos brasileiros inseridos ali, assim. Isso que eu queria comentar e te falar, né? O que acontece? É uma música que eu escutei muito na MTV, o clipe, né? No programa do Gastão, tinha Gastotal, tinha o Metal, né? O E passava muito esse clipe. Quando eu assisti pela primeira vez, as primeiras vezes, eu achei a brasilidade muito ali mesmo, assim. Tanto do som, por causa da percussão, quanto das imagens, né? Intercala aquelas imagens, que aí eu quero te perguntar, para a gente começar o nosso os causos aí do metal, né? Que vocês gravaram as imagens na passagem de som do show da Gameleira, não é isso? Foi. Na verdade, se você pensar... Intercala as duas coisas. Se você pensar bem, o Overdose, se você pegar o século XX, o Overdose sempre teve uma temática social. Então, essa questão da crítica social e a politização não partidária nunca das letras, uma coisa mais hardcore mesmo, uma coisa de ter essa coisa de ter crítica social e falar sobre um negócio mais urbano, nunca saiu das letras do Overdose. Então, assim, a brasilidade, eu não sei nem se é muito brasilidade só também, mas isso foi e já estava na veia desde o começo, século XX. Anjo do Apocalipse, eu acho que talvez seja que tem uma temática um pouquinho mais metal, assim, mas tem Filhos do Mundo, que se você pegar bem é uma música punk de letra. Então, assim, sempre foi isso. Última Estrela, né? O Conscience, ou chama Consciência. Addicted to Reality. Então, assim, sempre teve uma coisa social, de crítica social. Então, a capa, né, do Progress of Decadência, aquela arte maravilhosa. Eu acho muito foda, muito foda. É isso aí. Aí já afunilou mesmo e colocou o negócio como mais Brasil até, né? Assim. Então, o que eu te falei do clipe é isso, aquelas imagens ali
a brasilidade que eu falo é rítmica, mas da realidade também, cara. Vocês foram lá e mostraram. Ele me lembra um pouco um clipe do Sepultura dessa mesma época, mais ou menos. Esse é o Refuse Resist, que tem umas imagens assim, eu acho que é muito legal. E o Said estava lá, né, cara? Parece que o Said era road do Zé Baleia nesse show aí, né? No show fatídico aí, eu que tenho tanta pergunta para te fazer sobre uns caos aí, que você é um cara dos casos também. Esse mesmo desse clipe foi engraçado, porque a gente gravou o clipe da Straight to the Point na passagem de som do show lá com o Ramones, com Sepultura. À tarde, né? Foi à tarde, a gente foi gravando aquilo, já tinha uma produtora para fazer, foi gravando, e tem cenas do show também. O showzaço, né, cara? Show em todos os sentidos, cara. Assim, acho que uma das maiores realizações da minha carreira foi ter tocado com o Ramones, né? Quantas pessoas no mundo pode dizer uma coisa dessa, né, cara? É um negócio... A última imagem do clipe, acho que é aquela cena do Cláudio tirando a guitarra, assim. Cabelão, assim, sem camisa, né? Ele tirou a guitarra, saiu chulo da vida. Ali ele ficou bravo demais. Não, cara, e aí termina isso aí, cara, que eu quero te perguntar sobre essas tretas aí. Cara, aquilo ali foi um trem desagradável, de verdade, assim. De alguma forma, existe uma questão que talvez a gente tivesse um pouco atrasado mesmo, mas existia um radicalismo também do que fazer com uma banda daqui. Tanto que não foi tão legal que o público começou a gritar overdose quando a coisa aconteceu. Então, foi um negócio que também é representativo. Mas foi desagradável. Ela pediu justiça também, né? Os bangers lá que estavam lá. Pô, justiça, porra. Como assim, né? Foi desagradável, não foi legal. Eu sei que eu não sei te dizer se a gente estava um pouco atrasado ou não. E talvez tenha sido, talvez um pouco atrasado, mas houve um radicalismo também em como se fazer as coisas, né? Se aí teve alguma coisa relacionada a alguma disputa, porque sim, porque não, porque Sepultura e tal, aí é só a cabeça dos caras para saber. Foram eles que desligaram o som de verdade, não foi o Ramones. Eles eram Como que foi a ordem das bandas? O Sepultura foi... Assim? O que é muito louco, né? O Sepultura ser o último tocando com Ramones. Mas naquela época eles estavam muito grandes mesmo, né? Naquela época ali, eles tinham público para isso, né? Eu acho que até hoje tem, eu acho muito legal como é que eles ressurgiram, assim. Eu tenho o maior respeito por isso. O maior respeito pelo Andrés, pelo Paulo, por como eles tocaram o negócio e ressurgiram como uma grande banda de novo, né? Eu acho isso muito, muito, muito legal. Legal, cara. Foi um evento. Eu não fui, né? Porque nessa época eu nem saía. Saí do palco. Assim, eu vi que o Cláudio ficou puto pra caramba, jogou o microfone no chão, o Bozó ficou lá na frente, assim, o povo gritando overdose. Eu peguei meu instrumento e fui embora, assim, não tinha muita coisa para fazer, assim, um pouco de falta de educação, talvez, não deveria fazer isso com uma banda local, uma banda parceira, né? Tem um disco ali atrás que é dividido, né? Mas, por outro lado, também, talvez a gente tivesse um pouco atrasado mesmo, a gente pode não ter atentado, não fui confiante na época, mas eu acho que talvez tenha um pouco de culpa nossa, mas também houve um radicalismo deles muito grande também, assim. Então, não foi legal, não. Você acha, foram quantas músicas? 2? Uma? Eles cortaram no meio da última. No começo da última, eles cortaram. Mas eram quantas músicas, os 7? Não, o nosso era pequeno. Era pequeno, né? 7 músicas, 8 músicas. 7 músicas, eu acho. No começo da 7ª, cortaram o som. Chegaram a fazer até a 7ª, então. Na minha cabeça, eu imaginava que foi até antes, cara. Eu imaginava que vocês tinham tocado, sei lá, cara, 1, 2 músicas, sabe? Já... Não, foi menos mal, né? Eu acho que foi na última ou na penúltima. Aí eu não vou conseguir te dizer. E o 7 provavelmente eram as 7 músicas. Eu sei que era tipo 40 minutos de show, não era mais que isso, não. Pessoalmente, né, particularmente, eu falo assim, cara, e pra quê, né? Por que não esperar 1 minuto, 2 minutos e fazer o negócio? Mas eu acho que queria marcar, queria polêmica, vocês estavam do caralho, tocaram pra caralho. Então, acho que rolou isso assim também, né? Pessoal, eu acho que assim, eu acho que no começo de carreira houve um certo bairrismo assim de tentar atrapalhar um pouco a nossa subida, assim. E eu nem digo isso com raiva ou qualquer coisa assim, não, porque eu acho que o que foi também, mas
aconteceu de tentativa de segurar, de não deixar ir para frente. A minha empresária de turnê, que é minha amiga até hoje, a Tammy Taylor, ela me ligou me pedindo satisfação de histórias que ela tinha ouvido. E eu falei, eu joguei pesado, falei, essas histórias não procedem, tá. E aí eu, como sempre, sou bem direto, falei, agora, se você não acredita em mim, você pode cancelar a nossa turnê. Isso eu já tô falando dos Estados Unidos, tá? Aí ela falou assim, não, você foi bem transparente comigo, a turnê tá mantida. Então, assim, tiveram umas conversas estranhas, assim. Então, não é minha maneira de conduzir os negócios da banda, né? Nunca foi de overdose, segurar ninguém, cada um faz, né? Mas rolava, assim. Eu não sei até que ponto isso rolou, quão sério. Eu sei que eu acho que no Dínamo também, a gente ia tocar no Dínamo na Holanda, no palco principal, e acabou, de repente, a gente foi para o palco B, a gente sem entender por quê, e o Neobomb tocou no Dínamo. Que é a banda do Max na época, né? Era a banda do então, Max. Assim, os nossos empresários... Mas, assim, não acho legal. Eu até entendo, mas eu não acho legal, porque não é a maneira que o Overdose nunca trabalhou com nenhuma banda, assim, nunca teve essa coisa com banda nenhuma. Acho que cada um tem que tocar seu trabalho, e onde a gente vai chegar, a gente vai chegar. Então, assim, eu tenho que cuidar do meu e não dos outros. Mas, assim, isso rolava até um certo grau. Também não acho que era uma sabotagem total, assim, mas rolava um bairrismo, assim, rolava uma tentativa de dar uma parada na nossa carreira internacional de alguma forma. Então você acha que isso com certeza... A minha empresária... Você acha que com certeza... Tipo, você acha que em algum momento, sei lá, o pessoal ficou meio... Vocês estavam tocando demais, né? Vocês tinham lançado... Estava assim, afiadaço e lá junto com os Ramones também. Viper também, né? Rolou Viper. Ali no show, eu não acho que foi isso especificamente. Foi tempo mesmo. Porque acho que depois começou a rolar um certo incômodo, porque a gente tinha uma gravadora americana, a gente tinha uma agência americana, a gente tinha uma empresa de marketing. A gente pegou uma época onde as bandas tinham estrutura de verdade. Então, assim, eu não chegava nos Estados Unidos, eu não fazia uma turnê nos Estados Unidos como muita banda hoje acaba tendo que fazer, porque o mercado está muito ruim, né? Sai daqui sem saber o que vai fazer, aluga um carro lá e sai rodando. Chegava lá, tinha um ônibus alugado, tinha um tour manager para acompanhar a gente. Eu nem cobrava dinheiro dos promotores, tinha um manager que fazia isso. Tinha várias caixas de material para ser vendido durante o turnê, a gente nem... Tinha caixas de CD para ser vendido, a gravadora pagava o tour suporte para a gente. Então, assim, era um negócio profissa, de verdade, assim. Então, mas eu acho que nessa época, então, eu acho que aí sim houve uma preocupação, porque o nosso esquema estava muito bom também, assim, não era um negócio fraco, era um apoio grande, uma banda que a gravadora estava investindo pesado, e estava dando muito certo. A gente chegou a ficar em parada de rádio americana em 4º lugar. Então, eu queria te perguntar sobre as rádios americanas e o Skid Row, Nova York, como é que foi isso aí? Foi essa época? A gente foi tocar, a gente foi abrir, exatamente, a gente foi abrir um show do Skid Row. Na verdade, era um festival de rádio do CMJ. A gente chegou a ficar em 2º lugar, porque eles tinham essas entidades que faziam o cálculo de quem ficou em 1º lugar nas paradas por estilo. E na época que a gente lançou o Progress, a gente ficava 2º, 3º, 4º, Estados Unidos, cara. Então, assim, tanto que nós fomos chamados para tocar no festival do CMJ, tocou Carnivore, tocou Skid Row. Então, assim, foi uma noite em Nova York no Limelight. A gente saiu do Brasil para fazer esse show e voltar. Então, assim, o esquema tá assim, cara. Mas nós pegamos também uma época de um pouco já que o mercado já está começando a declinar, assim. Foi, né? Eu digo, Sepultura entrou 3 anos antes, pegou o mercado subindo, a gente já entrou no mercado já descendo, assim, né? Mas nós pegamos uma época que ainda o esquema era muito profissional. Tinha empresário... Então, 93? 4? Não. 4, 5 e 6. Que a gente ficou fora. E porque você falou de Sepultura, deve ser a Rise, 89, 90, 91, né? Não, mentira, 91, acho. 92. Na época que foi pra fora já é o Chaos, já. Ah, sim, sim. Porque tanto é que teve aquela coisa do Progress saiu e o Chaos AD saiu, os dois com percussão.
Então, se foi, eu lembro porque isso me marcou, porque isso foi na mesma época que a coisa que saiu. Obviamente, Sepultura já era muito grande, assim, né? Principalmente na Europa. Estados Unidos nem tanto, mas na Europa eles já eram muito grandes. É, Essa que a gente estava voltando assim a falar um pouco das tretas. Essa treta com Sepultura, Sérgio, o que você, tipo, o que acontece? Tipo, fala assim, pô, Overdose, Sepultura, vocês saíram, fizeram tipo, no Split, vocês eram a banda que já estavam, né? O Sepultura entrou depois, né? uhum. É. O que rola? Que treta que rola? Por que rola? O que você acha, na sua visão? Não, eu não acho, acho que treta pessoal não rola, não, Pessoal, sabe? Não tem nenhuma, não. Muito pelo contrário, assim. No Dynamo mesmo, quando rolou esse negócio do Neil Bomb, o Igor ficou com a gente o tempo todo. O tempo todo, até ele tocar, até sair. Ele ficou sentado comigo, com o Bozói, com o Cláudio, o tempo todinho. Então, assim, eu não acho que e não houve treta nenhuma assim, não. Eu, por exemplo, com o Hells, eu já toquei 2 vezes pro Sepultura já. Já abri 2 shows de Sepultura. legal. E, assim, sempre. Nós ficamos na casa do Paulo em Phoenix. Quando a gente tocou em Phoenix, Overdose, nós ficamos na casa do Paulo. O Paulo nos convidou a ficar lá. E não houve treta. Eu acho que talvez muito mais uma coisa de empresário, sabe? Empresário tentando defender seu negócio. E aí tentava não deixar outros que têm a mesma lógica comercial, se é que dá para dizer isso, crescer tanto, tentando algumas coisinhas assim, um assado, ou tentando valorizar um lado, desvalorizar o outro, mas nunca houve treta, assim, a relação com Sepultura sempre foi muito boa, até onde eu sei. Eu sei que, assim, o Bozó sempre foi muito amigo do Igor, do Paulo também, assim, o Andrés é um cara de São Paulo, então não tinha muita relação aqui. Não sei se eram muito próximos do Max, para te falar a verdade. Acho que até não. Mas o Igor e o Paulo eram muito próximos. E, como eu te disse, o Igor ficou com a gente no Dynamo, a gente dormia na casa do Paulo quando a gente estava nos Estados Unidos. Fazendo tatuagem lá com o Bozó, o Paulo ia lá, a gente ficava batendo papo. Então, assim, pessoalmente, com a treta zero. Eu acho a banda maravilhosa. Eu sou fã de Sepultura. Sepultura é muito bom. Achei o último disco maravilhoso também. Mas eu acho que nos negócios rolou uma treta, mas eu não acho que vem deles, não, tá? Pessoalmente. Sim, pessoalmente não, né? Exato. Dos caras eu tenho certeza que não. Que massa. Ô Sérgio, e a Hells? Hells Punch, né? Punch, a minha pronúncia é linda, né? O Hells, ele é uma coisa, assim, no Overdose eu não compunha, né? Guitarra, Sim. né? Fazia letra, fazia arranjo vocal, mas as barras saíam basicamente do Cláudio. E o Overdose teve muitos tempos de longa hibernação, né? Eu saí em 96, Overdose parou em 97, parou, assim, digamos, oficialmente, não fez mais nenhuma turnê estrangeira depois que eu saí. Eu e o Edu, né, que na época era o baixista. Aí passamos 10 anos sem se falar, aí fizemos mais 2 shows, aí passamos mais 10 anos sem se falar, ou 5 ou 6, sei lá, alguma coisa assim. E aí ficou aquela coisa, a música, eu já não conseguia mais me dedicar tanto à música, mas num dado momento da minha vida, eu falei, cara, tem alguma coisa dentro de mim aqui que tá para sair, sabe? E aí eu montei o Hells com amigos, com meu irmão, e a gente começou a tocar cover. E aí aí teve uma vez O que vocês tocavam de cover, sério? Slayer, Pantera. Tá mais no trash mesmo. Eu gosto pra caramba de Alice in Chains, tocava umas músicas do Alice in Chains. E aí, um dado momento, alguém chegou assim e falou assim: eu queria fazer um festival cover do Big Four. Vocês não querem fazer o Slayer? Eu falei, pô, lógico, né? Slayer é minha banda preferida, né, cara? A minha banda. Se não há banda, mas é uma das preferidas também, cara. Slayer. Aí eu falei, pô, lógico que quero. E a gente fez tipo 2 shows tocando Slayer. E a química da banda funcionou muito bem. E o público gostou muito do show em si. Obviamente que tocando Slayer, a chance de você agradar é muito grande, né? Mas. Tocou End of Death ali, tocou, sei Nossa, lá, Raining Blood, acabou, né? Só toca essas coisas. Até hoje o Hells toca Angel of Death junto com o Raining Blood no meio do show, assim. Sempre é um pedaço, sempre é um negócio de outro mundo. E aí a coisa funcionou. E aí eu tenho um pequeno estúdio dentro de casa, aí eu falei assim, vou começar a compor. E aí começar a compor música para fazer um disco podrão, assim, gravar do jeito que der.
Só que aí a coisa começou a evoluir, começou a sair música uma atrás da outra, não sei o que lá, e aí a gente, pô, bom, não, vamos lançar um disco, cara, tá ficando legal o negócio. Aí começamos a tocar, o pessoal começou a gostar. E aí a gente foi, compôs o disco, e eu falei, pô, quero gravar um Overdose, que eu gravei Filhos do Mundo, e quero gravar um Ataque Epilético, que é uma banda de hardcore aqui de BH, desse meu amigo Nado, do América. Ataque é foda, né? São grandes irmãos meus até hoje. E eu adoro essa banda, e falei, eu quero gravar uma também. E aí o disco ficou longo pra caramba. Eu cheguei pro João da Cogumelo e falei, ô João, eu queria muito lançar o disco pela Cogumelo, cara. O Overdose Cogumelo eu quero também, uma questão... Não, vamos embora. E aí nós lançamos o disco. Assim, é feito da mesma forma que o Overdose, com muita seriedade para compor, para atentar os detalhes. A gente não tem tempo muito de ensaiar. O som é bem mais cru assim do que o Overdose, mais pesado também, mais berrado assim. Temos influências de hardcore, que eu adoro hardcore, assim. Eu ia te perguntar, tem ali, eu né, escutei mais essa semana aí, né, pra gente bater um papo. Acho do caralho, conhecia já há mais tempo, mas escutei mais essa semana. Eu vejo ali um crossover, né, tem um hardcore, tem aquela coisa do jeito de, não sei, de tocar mesmo, de cantar assim, cara. Tem hardcore ali, né? O que você inspira ali pra fazer a real? Cara, você escuta, assim? eu gosto basicamente de hardcore e thrash metal, sabe? Então, assim, bem básico mesmo. O que você vem na cabeça de falar de hardcore e uma banda e thrash uma? Fala duas, uma de cada. Cara, pra mim é Slayer e Sick of It All. Então, assim, eu gosto de hardcore de Nova York. Eu não gosto muito... que eu ia te falar, que a Hells tem essa pegada New York, né, cara? Eu gosto de hardcore em Nova York. Assim, eu não gosto muito do europeu, embora um dos melhores shows que eu tenha visto na minha vida foi do GBH aqui em Belo Horizonte. Foi maravilhoso. Eu fui no GBH, achei lindo, maravilhoso, e Agnostic Front, não sei se você tava no Lapa. Gosto também. Cara, eu pisei, eu saí, eu moro em Igarapé, né? Eu tô a 50 quilômetros, a 1 hora do Lapa ali. Na hora que eu pisei no Lapa, tocaram o primeiro acorde, assim, cara. Agnóstico, tinha muito metal lá no meio, muito cabeludo lá. Mas porque o hardcore ele bebe um pouco na onda, né? Ele tem uma postura um pouco diferente, assim, um pessoal mais serião. E você acha que essas tretas que tinha, metal, punk, você acha que isso foi uma coisa mais... vamos comprar isso aqui pra gente também ter treta? Mas você é amigo do cara, pô. Porque todo mundo, se na cena não é uma cena enorme, todo mundo se conhece. Como que vai dividir punk de metal? Eu acho que isso já acabou, não já? Assim, eu não vejo mais... Não, eu falo assim, né? Naquela época tinha demais, cara. Hoje... Na nossa época era muito feio, mas o que acontecia? A galera do punk andava junto com o metal em Belo Horizonte. Te falo, meu melhor amigo, né? Eu andava, na época que eu ia no Pau Pastel, era eu, o Luiz, que era vocalista da banda Nada, e o Nado, que era do Ataque Epilético. Então... Grande Nado. Ataque Epilético não tem jeito. Então, assim, os punks andavam junto com a gente. Rolava uma treta ou outra, mas era mais pessoal. Os carecas não. Os carecas já chegavam, já feia. João Gordo fala, né? Quando chegou, aí já lá na Gênesis, né? Lá em 84, por aí. Quando ele chegou em BH, então, pô, metal, a cena é metal, mas é muito punk pra caralho. Tipo, o metal daqui, ele nasce de uma coisa muito mais simples, crua, direta, não sei se eu vou falar, do que o metal do Rio. Talvez se você pegar o Dorsal também, né? Mas São Paulo já tem uma coisa mais técnica, mais bem feita, mais limpinha. Minas era tosco do punk, então o João Gordo assustou. Quando chegou na casa dos Irmãos Cavaleira, porra, a cena é metal, mas é punk pra caralho, sabe? Cara, é muito punk. E os punk andavam junto, cara. Não tinha nenhum estresse, assim. Era a galera do punk de BH, que era muito ativa, e tinha uma galera muito boa, andava junto com a gente, cara. Rolava estresse com alguns carecas, mas assim, rolou poucas vezes também. Eu acho que em São Paulo a coisa foi feia, né? Porque a cidade é muito maior, tinha muito mais gente. Mas eu acho que era uma coisa mais de juventude, cara. Assim, eu não vejo pra isso hoje em dia, mas não. Isso acho que é meio idiotice mesmo, né? Sair brigando. Mas assim, eu acho que São Paulo era mais feio. Mas eu acho que era uma coisa... Você viu uma entrevista do João Gordo falando assim, a gente tinha uma coisa meio Warriors, Selvagens da Noite, a gente se achava membro de gangue, não sei o que. Eu acho que isso não tem muito espaço mais hoje em dia, né, cara? Eu acho que São Paulo teve demais, né? Até entre os próprios punks.
A gente tocava em São Paulo, a gente via os carecas passando do outro lado da rua, assim, falando, nossa, se esses caras entrarem aqui, e os caras normalmente dos fortão pra caramba, cheio de machadinha na mão, o negócio era feio, cara. Rolava tiro. Então, assim, São Paulo era feio. Não era bonito, não. Sinistro. Ô, Sérgio, mas assim, voltando um pouco no tempo aí, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu entrevisto quer dizer, são duas perguntas em uma. O que tinha na água de BH e aonde foi o marco zero do heavy metal em BH, que na sua opinião, o que você acha? O que aconteceu aí? Eu não sei, não. É difícil você definir, mas eu acho que tinha as pessoas certas, assim. Vamos lá, né? Era o Overdose, era o Sepultura, era o Sarcófago, era o Holocausto, o Mutilator, o Chacal, o Sex Trash, o Witchhammer. Eu não sei dizer, cara. Eu acho que Minas sempre foi muito musical, concorda? Era o Clube da Esquina, toda essa coisa toda. Então Minas sempre foi musical, talvez porque não tem praia, talvez porque não tem alguns outros atrativos que São Paulo e Rio têm. Então aqui era beber e tocar, né? Estúdio e bar. Beber e depois ensaiava durante o dia. Então, assim, e eu acho que tem um DNA musical em Minas muito legal, assim. E os caras eram brilhantes, né? As bandas são todas brilhantes, né, cara? Você vê o que Minas rendeu, cara? Sarcófago, Sepultura. Pô, até hoje, cara, fui no show do The Mist, quase que eu chorei. Eu perdi, cara. Eu até hoje não assisti o The Mist. Nossa, foi foda. Não deu pra ir, mas foda o show, né, cara? Tem que ver o Mutilator também, que o Mutilator eu sei que tá na ativa de novo. Já vi o Holocausto voltando. Eu assisti a volta do Mutilator e a volta do Overdose, cara. Eu tava lá no bloco dos Camisas Pretas, lá no Mineirão ali, assisti eles lá. Que foda, foi foda, emocionante, assim, eu acho que é a musicalidade do mineiro mesmo. E aí junta com a cerveja e com uma época mais assim, né? Uma galera mais rock and roll. E saiu, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que não dá muito para definir, não. E aí eu acho que, obviamente, como a galera é toda junta e não é tão disperso igual São Paulo, todo mundo bebia da mesma água. Então, assim, exceto talvez o Overdose, que tinha uma pegada mais power metal, não é? A galera queria fazer um death metal podrão, ou black metal podrão. Então, todo mundo disputava quem era mais podre que o outro, né? Assim, e aí eu acho que por isso dá um pouco mais de unidade. E aí talvez os caras pegaram uma mesma onda, e aí as bandas pegaram uma onda legal e formaram dezenas de bandas maravilhosas, né, cara? Legal. Sérgio, a nossa live ela finaliza agora, né? Eu sei que esse papo a gente depois vai continuar isso aí. Mas é porque o Instagram realmente ele tosa. Antigamente não, cara. Antigamente o pau quebrava. Agora ele deu 1 hora ele tosa. Então a gente tem 1 minuto e meio aí que deixa uma mensagem aí para os pessoal, para os bangers aí de Minas, para o underground, nesse momento difícil que a gente está passando. As bandas se reinventando, as lives crescendo, né? A gente está aqui batendo papo. Coisa que ainda a gente não teve oportunidade de fazer pessoalmente, mas deixa aí um toque aí. Cara, eu acho que a gente tem que continuar. O mineiro sempre foi muito criativo. As bandas velhas estão voltando e todas, nós temos que ir lá ver, nós temos que prestigiar todos eles que estão voltando a tocar. Prestigiar as bandas novas, a gente tem muita musicalidade no mineiro. Temos que adaptar ao novo mercado, não tem jeito, não adianta ficar chorando que eu quero lançar um LP, que também, gente, vamos fazer música por música, vamos usar os recursos da internet, vamos usar os recursos de computador para fazer as coisas que a gente quer fazer, a coisa hoje é mais dinâmica. Bicho, metal, é engraçado que ele tem ciclos, mas nunca morre, então assim, quem gosta mesmo, eu comecei a ouvir aos 9 anos, então tá aí, até hoje ouvindo o mesmo tipo de coisa. Eu comprei o Show No Mercy, minha banda até hoje preferida é o Slayer, então... cara, a gente tem que continuar tocando a nossa vida. Cuidado aí, gente, com esse vírus maluco aí. Todo mundo em casa, quem puder, quem não puder se proteja. Vai acabar. Aproveita o tempo para